Dê uma olhada nesse celular. Legalzinho, né? Pequenininho, cara. Tem até um alcinho aqui pra gente colocar na cintura. Esse é o meu celular antigo. O problema é que ele ficou ultrapassado. Tive que comprar outro. Mais moderno, mais bonitão, com muitos aplicativos instalados, numa boa câmera. Dá para ouvir música. Faz muita coisa, cara. Veja só. Parece que a gente tem que sempre estar à procura de coisas novas para consumir. O novo é que é bom. Isso parece até uma imposição. E por isso, sempre somos desafiados a mudar nossos hábitos. Porque temos que consumir o novo. E, para consumir o novo, temos que comprar e comprar e comprar sempre. Permanentemente, devemos estar atentos para comprar o novo. Temos que consumir. Somos permanentemente desafiados para consumir. Somos desafiados pelo consumismo. Mas a questão é a seguinte: será que tem que ser assim, cara? Será que para ser feliz tem que ser assim? Será que temos que admitir o consumismo? Essa é uma bela questão. Olha, uma boa análise sobre a sociedade de consumo, sobre isso, sobre o consumismo, foi feita num livro muito interessante, Vida para o Consumo, do autor Zygmunt Bauman, filósofo polonês pós-moderno. Vejamos algumas opiniões dele sobre a cultura consumista dos dias atuais. E vamos fazer uma análise do ponto de vista de argumentação lógica. Vamos ver quais são os argumentos que estão envolvidos na concepção consumista. Mas por que isso? Olha, isso é importante porque estamos vivendo essa era, a cultura consumista. E, como veremos, essa cultura nos coloca inúmeros argumentos. Alguns, evidentemente, muito fracos. Para começar, primeiro, temos que estar bem claro, tem que estar bem claro a diferença entre consumo e consumismo. Presta atenção. Vamos entender isso. Pense em uma pessoa que, digamos, na maioria das vezes, o tempo inteiro apenas consome. Pense em um índio na floresta. É claro que esse indivíduo tem que consumir, porque senão ele morre. Ele tem que alimentar, ele tem que consumir. Todos nós precisamos consumir. Isso é imperativo às nossas vidas, porque senão desapareceríamos. Mas então o que é o consumismo? Para entender isso, vamos recordar de um fato interessante. Nas Filipinas, quando o ditador Ferdinando Marcos foi derrubado do poder, foi retirado do poder, as pessoas entraram no palácio presidencial e foram aos aposentos da primeira-dama. Lá encontraram, nos seus aposentos, mais de 1000 pares de sapatos.
Olha, será que para viver são necessários tantos sapatos? Isso não é consumo, isso é consumismo. Ela está simplesmente consumindo pelo ato de consumir, mas aquilo não é necessário à sua sobrevivência, à sua vida boa. Então, é preciso entender essas diferenças. Precisamos consumir, mas não necessariamente sermos consumistas. Então, dado que estamos vivendo em uma sociedade consumista, que muitas vezes vamos além do necessário, precisamos entender claramente o que é isso, o consumismo. Só com um exemplo desse, isso não nos permite pensar todas as nuances dessa concepção, o consumismo. E para entender melhor isso, considere um evento típico dessa sociedade que nos remete ao consumismo. Esse evento, essa forma de explicar, é apresentada no livro do Zygmunt Bauman. Muito interessante. Pois bem, qual seria um evento que caracteriza bem a mensagem consumista nos dias atuais? Conforme Bauman, um evento que caracteriza muito bem, que é um ícone para a mensagem consumista, é um desfile de modas. Isso mesmo, um desfile de moda. Um desfile de modas é certamente um ícone da cultura consumista. Por quê? Olha, vamos analisar por partes. Primeiro, observe o seguinte: como que poderia ser o folheto de divulgação de um desses desfiles? Poderia estar escrito lá a seguinte mensagem de propaganda, que tenta nos convencer sobre o tal desfile. Essa mensagem poderia ser algo da seguinte maneira. Veja bem, meia dúzia de visuais-chave para os próximos meses que vão colocar você à frente da tendência de estilo. É claro que, provavelmente, você nunca tenha visto um folheto ou uma propaganda com exatamente essa mensagem lhe convidando para um desfile de modas. Não é isso que estamos dizendo. O que estamos dizendo é que, certamente, algo similar a isso você já viu. Mesmo que seja, digamos, separadamente, uma pequena mensagem aqui, uma outra ali, que, sendo, digamos, compostas, o resultado é algo mais ou menos como essa mensagem do folheto do desfile de modas. E o que tal propaganda nos diz? O que esse ícone do consumismo está nos dizendo? Ele nos diz, por exemplo, que consumir implica estar e permanecer à frente. Opa! Isso é um argumento. Premissa: consumir. Conclusão: permanecer à frente. Mas e o que significa permanecer à frente? Olha, uma definição poderia ser o seguinte: pertencer a um grupo de referência dos que contam. E esse grupo poderia ser, por exemplo, dos atores e atrizes da televisão, do cinema, os cantores, essa turma. Eles estão à frente. Mas afinal, por que é tão importante assim pertencer a um tal grupo? Ser parecido com as pessoas desse grupo? É porque a aprovação desse grupo implica sucesso e vida boa. Outro argumento. Premissa: aprovação do grupo de referência. Conclusão: sucesso e vida boa.
temos aqui dois argumentos. E juntando esses dois argumentos, temos um esquema. Veja, apresentamos nessa folha um esquema que representa os dois argumentos apresentados. O primeiro deles, o primeiro argumento, nos diz o seguinte: consumir implica permanecer à frente. Pois bem, se quero concluir esse fato, ou seja, que se quero permanecer à frente, dado esse argumento, preciso então consumir. Pois, se consumo e se consumir implica permanecer à frente, concluo esse fato. Permanecer à frente, estarei à frente. Por definição, permanecer à frente significa ter a aprovação do grupo de referência, pertencer ao grupo de referência, digamos. Mas, dada essa premissa, conforme a mensagem consumista, isso implica sucesso e vida boa. Então, o objetivo agora é, para ter sucesso e vida boa, para concluir tal fato, preciso pertencer ao grupo de referência. E como pertencer ao grupo de referência? Preciso consumir. Portanto, dado esse fato, dado que isso ocorra, a minha conclusão é o sucesso e vida boa. Qual é o problema com essa argumentação? O problema é evidente. Os argumentos apresentados são muito fracos. Portanto, dado tais argumentos muito fracos, esse caminho que nos leva a concluir sucesso e vida boa a partir do ato de consumir é um caminho muito duvidoso. E por que tais argumentos são muito fracos? Eu diria que isso é até mesmo muito óbvio. É claro que, do fato de consumir, da premissa consumir, é evidente que isso não implica permanecer à frente. Primeiro porque é muito vago o que significa esse fato, permanecer à frente. E, além do mais, na maioria das vezes em que eu consumir, não necessariamente estarei à frente, porque estarei consumindo e ninguém estará nem mesmo me observando. Mas permanecer à frente, por essa definição, é a aprovação do grupo. Puxa, mas a aprovação de um grupo certamente implica em sucesso e vida boa? Olha, claro que não. Ser aprovado por um grupo é uma coisa muito distinta de ter vida boa. Ter vida boa significa muito mais uma condição subjetiva em que estabeleço comigo mesmo do que algo que decorre de um exterior, de uma aprovação de pessoas que nem mesmo conheço direito. Essas coisas são interessantes, né? E o pessoal do consumismo vai além dos argumentos. Dizem também o seguinte, que a reprovação do grupo de referência implica fracasso na vida. Opa, olha só. Para eu ter sucesso e vida boa, preciso da aprovação do grupo de referência. E aí eles vão além. Puxa, então se tem uma reprovação do grupo de referência, terei fracasso na minha vida. Veja o esquema para a gente entender melhor essa argumentação. Conforme a argumentação consumista, temos o seguinte: a aprovação do grupo de referência implica sucesso e vida boa. De aí eles complementam. Não aprovação do grupo de referência implica fracasso na vida. Mas então, se representamos isso por A e essa conclusão por B, temos aqui nessa premissa a negação dessa premissa. Temos aqui não há. E nessa conclusão, fracasso na vida, temos a negação do sucesso na vida. Sucesso e vida boa. Temos aqui então não B. Então,
O que a argumentação consumista está nos dizendo é que temos que A implica B. E desse fato, cuidado, não A implica em não B. Puxa, cuidado. Se é um fato que A implica B, não necessariamente concluímos que não A implica não B. Cuidado, A implica B não implica que não A implica não B. Pense um pouco a respeito desse fato. Do fato de que essa premissa implica nessa, não significa que a negação dessa premissa implica na negação dessa conclusão. Como entender isso de uma maneira mais simples? Se tenho dinheiro, irei ao cinema. Então, não tenho dinheiro. Concluo que não irei ao cinema? Claro que não. Alguém pode pagar um ingresso para mim. Portanto, além desse fato, que não é logicamente válido, temos aqui argumentos muito fracos. Não ter aprovação do grupo de referência implica fracasso na vida? Claro que não. Um índio pode ter uma vida ótima e não tem aprovação nenhuma de grupo de referência nenhum e vive feliz lá na floresta. Eu, particularmente, procuro viver de forma feliz e tranquila, despreocupada e nunca me preocupando com esses grupos de referência. Mas afinal, por que tudo isso? Por que colocar tais argumentos assim? Isso ocorre porque o marketing do desfile de modas da sociedade consumista prega de forma dissimulada o seguinte: sou o que sou porque os outros me reconhecem como tal. Olha só que interessante. O que sou é uma consequência do que os outros reconhecem em mim. De preferência, o grupo de referência. É grupo de referência. É a avaliação dos outros, em particular desse grupo, que determina o que sou. Que argumento horrível. Presta atenção. O argumento está nos dizendo o seguinte: premissa, a avaliação dos outros. Conclusão, o que sou. Ou seja, a avaliação dos outros implica o que sou. Esse argumento é muito fraco. É só uma criança, um adolescente, digamos, de 15 anos, que imagina que esse argumento é forte. A avaliação dos amiguinhos define o que ele é. Na maturidade, vamos aprendendo que a vida não é bem assim. Você é o que é, não devido à avaliação dos outros, mas devido à sua construção pessoal.